TV Opinião no Ar. Estamos aqui com o Cacique Aruan. Cacique Aruan, por favor, diga-nos sobre a luta indígena sobre os direitos brasileiros. Eu sou o Cacique Aruan Pataxó, da aldeia Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha. Também estou presidente da Federação Pataxó e Tupinambá do extremo sul da Bahia, no qual somos responsáveis pela articulação institucional de 50 comunidades indígenas, mais de 24 mil índios nessa região. E o nosso trabalho sempre foi de mobilizar as comunidades indígenas por meio de seus caciques de liderança para a gente fazer a luta pela defesa dos direitos indígenas. Tanto a demarcação das terras tradicionais, a melhoria da educação, da saúde e projetos sociais de desenvolvimento comunitário. Então o nosso objetivo é cada dia estar fortalecendo a luta dos povos indígenas da Bahia e também do Brasil. Cacique, hoje, 2020, quais são as necessidades prioritárias da comunidade indígena Pataxó? Após 520 anos de invasão do Brasil, que aqui denominada Costa do Descobrimento, aqui Ilhéu de Coroa Vermelha é a terra indígena Coroa Vermelha, no qual estou cacique, o principal gargalo é a demarcação das nossas terras. Mesmo nesse local histórico, nós ainda lutamos pela defesa do direito territorial contra os grileiros de terra, latifundiário, que sempre é sobrepor o direito tradicional dos povos indígenas aqui nessa região. Então nosso principal foco é a luta por direito, demarcação de terra, porque se a gente tiver uma terra demarcada, a gente vai conseguir outros projetos sociais, tanto a implantação de projeto de educação, construção de escola, né? E também na área de saúde, construção de postos de saúde e todas as políticas públicas indigenistas brasileiras voltadas aos povos indígenas. E nesta área do sul da Bahia, especificamente em Coroa Vermelha e Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, né? Qual o problema maior existente? O problema maior é o conflito fundiário. Esse é o maior problema, porque a gente ainda luta para demarcar um pedaço de terra para que as nossas famílias instalam os seus quijemes, as suas ocas, né, para poder ter um lugar para morar. Então, como Coroa Vermelha é uma área onde o Brasil foi invadido, nós temos em Cabralha cerca de 9 mil indígenas, né? Então isso faz dessa localidade, principalmente do nosso município e essa região norte de Porto Seguro, a maior aglomeração de indígenas aqui no extremo sul da Bahia. Então a demarcação de nossas terras é prioridade, que a partir dela é que a gente vai conseguir o acesso a outras políticas públicas e diminuir a violação dos nossos direitos. Cacique Aruan, com essa comunidade de 9 mil indígenas, a representatividade política seria algo bastante interessante para que se pudesse buscar os direitos junto ao Legislativo. Como é a organização hoje sobre essa questão político-social? Eu estou na área de disputa política desde 2012, de 2013 a 2016 estava no mandato de vereador. Em 2016 concorri também às eleições municipais, mas não consegui a reeleição, tivemos mais votos do que a parte anterior, mas agregação com outros partidos, outros tiveram mais votos do que a minha pessoa, a gente não conseguiu chegar. Mas aqui em Cabralha nós temos 9 comunidades, cada comunidade tem a sua liderança comunitária e que faz a luta da organização de cada comunidade. Temos cerca de 20 candidatos aí a vereadores no nosso município, a representação por comunidade, pelas maiores famílias, né? Mas também do ponto organizacional da política, principalmente os candidatos a prefeito, a tendência é estar pegando candidatos a vereadores da nossa comunidade para poder estar canalizando votos, né? E a organização de escolha ainda de um bloco que possa representar a comunidade ainda não houve, né? Então
as candidaturas são individualizadas por comunidade ou por clã familiar. Então poderíamos dizer que essa divisão da própria comunidade prejudica na questão dos direitos. Na área da política, sim, né? Porque na área comunitária, na luta por direito, todo mundo está alinhado por lutar pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo, né? Mas para a área da política é muito ainda algo pouco discutido na comunidade, nessa organização política. Aqui em Cabralha poderíamos eleger até 5 vereadores, né? Com os votos indígenas que temos, se a gente pudesse aí estar organizando por um plebiscito interno de escolher 5 representantes para colocar no legislativo municipal. Mas há essa tendência nessa área da política, sim, é prejudicial para a representatividade indígena no legislativo e até no executivo municipal. Mas, cacique, existe alguma expectativa de esse plebiscito acontecer? Não, porque é interesses diversos, né? Nesses interesses diversos não é apenas interno, mas sim externamente. Como eu falei, os grupos políticos externos também, das candidaturas a prefeito, não querem a gente organizado, né? Porque isso demonstraria uma força muito grande, tanto no legislativo como no executivo municipal, para essa luta por direito, né? Com cadeira e mesmo organização própria, né? Dessa luta nossa nos espaços de poder, né? Então isso dificilmente poderá estar acontecendo, mas a cada dia a gente tenta nos fortalecer para ter essa representatividade, né? E ter esse direcionamento aonde possamos também fazer a disputa do espaço de poder para que as comunidades indígenas tenham voz, vez e fazer a sua própria defesa de direito, porque a gente que vivemos na própria comunidade temos sim o compromisso e a garantia de fazer a defesa do nosso povo. Então poderíamos dizer que há uma necessidade urgente de conscientização da própria comunidade indígena, de entender que há interesse de terceiros contra a própria comunidade, agindo politicamente contrário, não permitindo que os direitos indígenas sejam buscados pelo próprio grupo indígena. Com certeza, porque se a gente tiver um bloco de vereadores indígenas, nós seremos muito mais fortes, né, na defesa dos nossos interesses, não só das comunidades indígenas, mas dos nossos munícipes, né? Depois de você eleito o vereador, você representa o povo da cidade, não é apenas um segmento. Isso eu demonstrei enquanto estava no mandato de vereador, que o vereador precisa defender o interesse da coletividade dos nossos munícipes. Então essa ação de terceiros, de interesse de terceiro, influencia muito na organização política das nossas comunidades aqui em Cabralha e em qualquer município da Bahia ou do Brasil. Bem, então vamos, para que a gente possa entender. Então hoje existe uma disputa, vamos dizer, interna de poder entre a própria comunidade indígena, que atrapalha principalmente os objetivos da comunidade junto à liderança maior, como se fosse a própria liderança da prefeitura. E qual a relação hoje da comunidade com essa candidatura, vamos dizer assim, extra-comunidade? Extra, que eu digo, de interesses, né? Porque hoje as pré-candidaturas ou as candidaturas agora já confirmadas, elas, por vezes, não atingem o objetivo fundamental da comunidade, que é preponderante na região. E como é que fica, vamos dizer assim, essa confusão social e política na sua cabeça, que é um líder social, comunitário e político da comunidade indígena? Bom, eu não vejo esse problema muito interno, né? Não é uma disputa de poder interno, mas sim a influência de terceiros. Hoje nós temos vários candidatos a prefeito e cada candidato desse a prefeito tem uma quantidade de candidatos vereadores indígenas, né, e vereadoras. Então não vejo a disputa de poder interno apenas pelo poder, mas pela representatividade indígena. Só que isso é fomentado de fora, né? Como nós temos uma quantidade expressiva de votos, principalmente aqui em Cabralha,
é o município que tem proporcionalmente maior quantidade de indígena na Bahia, então isso influencia também e podemos fazer a diferença, né, para qualquer projeto do executivo. Então isso, por isso que é fomentado, inclusive para essa divisão de votos, para que a gente não tenha força o suficiente e até de ter a nossa própria candidatura a prefeito. Cacique, pelo menos na minha mente está tudo muito esclarecido, mas eu gostaria de finalizar com um recado. Se eu pudesse dar um recado para a comunidade indígena sobre tudo que nós conversamos. Bom, primeiro que precisamos, na área da política, nos organizar para poder fazer esse enfrentamento, né? E de uma forma qualificada, porque ninguém de fora vai fazer a defesa de direito enquanto nós mesmos. Então só temos a nós mesmos para fazer a defesa dos nossos direitos e brigar por nós, né? Então a importância é que a gente, cada dia, procure estar ajudando a nós mesmos, que a nossa comunidade, os membros todos da nossa comunidade possam estar direcionando o seu apoio, estar direcionando o voto para os próprios candidatos indígenas, que isso vai fortalecer a nossa luta, né, para poder a gente fazer a defesa dos nossos interesses, principalmente pela demarcação de terra, pelo desenvolvimento social e comunitário do nosso povo. Então o principal disso é a conscientização, né? As pessoas saber da importância que tem o candidato a vereador indígena, além de candidatura de prefeito, né? Então a gente precisa canalizar essa força para nós mesmos, para poder a gente conseguir estar sobressaindo e estar também defendendo os interesses das nossas comunidades em qualquer espaço de poder. Cacique Aruan, nós agradecemos muito a sua participação, a sua transparência e veracidade ao demonstrar os fatos da política social comunitária indígena. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo passar um pouco de informação, né, do nosso povo, porque na política nós, enquanto indígena, ainda não estamos organizados para disputar de uma forma mais forte, mas aos poucos esses conhecimentos, né, que nós vivemos aqui também em um município onde a maioria das aldeias são urbanas, a gente precisa nos adequar para poder fazer essa disputa de uma forma qualificada.